Amém. Josué capítulo 1. Você pode abrir aí? Josué 1, de 1 a 9. Eu quero pregar hoje para a nossa igreja e para a minha vida. Eu quero pregar hoje especificamente sobre vencer desafios impossíveis. E eu vou fazer da história de Josué um paralelo com a nossa história. Eu quero muito que você preste atenção nisso. Vencendo desafios impossíveis. Josué venceu esse aqui e ele vai nos ensinar coisas. Josué 1, de 1 a 9, texto bem conhecido. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Dispõe-te quando? Agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a história da nossa vida, e essa é a história de Josué. Eric, dá um pouquinho só mais de retorno para mim aqui, por favor. Obrigado. Essa é a história da nossa vida, e não só a história da nossa vida, a história de Josué também. O contexto aqui ele é muito sugestivo. Deus tirou Israel com mão forte da terceira maior potência histórica de domínio, chamado Egito. Moisés foi feito para aquele momento e forjado para aquele momento. Moisés foi filho do imperador do Egito, filho do faraó. Por ser filho do faraó adotivo, ele sabia de política, ele sabia das relações. Então, Deus criou uma personagem, uma liderança para aquele momento. Foi ele negociar com o povo. Foi ele negociar com o faraó. A partir dali, o povo de Israel sai daquele lugar, é liberto e começa o seu momento pelo deserto. Lá eles perambularam por causa da desobediência 40 anos, dando volta no deserto. Agora vocês imaginem, veja se mais uma vez não parece com a nossa história. Imagina estar no deserto de forma nômade, sem um lugar, durante 40 anos. Lógico que a missão de Moisés era muito pior que a nossa, ou muito pior que a minha, talvez liderando aqui. Moisés liderava 2 milhões de pessoas. A gente aqui montando, desmontando, era no ar-condicionado, que molezinha. Lá os caras estavam no deserto. Lá os caras não tinham um teto para ficar e eles estavam perambulando e um monte de gente enchendo a paciência de Moisés no ouvido. Poxa, a cebola do Egito era muito melhor. Tá frio. Tá calor. É isso mesmo, gente. É exatamente isso. Imagina o desafio desses caras. Agora eles já estão às portas da Terra Prometida. Já estão na iminência de entrar e de receber tudo que foi feito por herança aos seus pais, porque aquela geração ninguém ficou. Só 2 entraram. 2 milhões de pessoas morreram no deserto. E os filhos e os netos daqueles que entraram, eles já estavam
as portas de entrar, até que Deus chama na vizinhança de Moabe, perto de acessar a terra prometida. Deus chama Moisés e fala: cara, você não vai entrar, eu vou te recolher para mim. E Moisés morre ali, Deus enterra Moisés nas terras de Moabe, e quem assume o povo era um menino chamado Josué, o discípulo de Moisés. E eles estavam, agora você imagina, Josué acabou de assumir o povo, de acordo com o texto bíblico, Josué já estava há mais ou menos 40 dias que assumiu o povo. Ele era a sombra de um grande líder, o líder Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o cara que negociou com o faraó. Moisés liderou a ação de Deus através das pragas, e Moisés liderou um fato específico. O fato específico de Moisés que ficou marcado foi a abertura de um mar. Uau, o mar se abriu, meu irmão. O mar se abriu, marcou Israel para sempre. O mar vermelho, vapo, e o povo passou. Agora, às vésperas de entrar na terra, Josué assume o povo, e com medo da sombra de quem era Moisés, por isso que Deus chegou lá no versículo 1 de Josué, que falou assim: Moisés está morto. Josué, tu não vai fazer nada? Era Deus falando para ele: tu não vai fazer nada, está na hora. Vai agora, pega e passa o Jordão. Agora pensa, no imaginário de Josué, talvez não tenha vivido lá, mas escutou falar dos seus pais a história. Qual é a história? O mar abriu. E o primeiro grande desafio de Josué, passar por um rio caudalento, que estava nas cheias, que a margem era longe, milhões de pessoas, para atravessar um rio sob a liderança de Josué. Não tinha barco, não tinha estrutura, não tinha ferramenta para atravessar o Jordão, e Josué estava lá. Mas eles tinham algo do Senhor. Eles tinham uma promessa e uma ordem do Senhor para atravessar aquele rio e herdarem a terra que lhes tinha sido prometido. Nós estamos aqui falando de um tipo específico de intervenção de Deus, de desafio. Os desafios que temos pela frente, humanamente, não temos condições de dar conta, de dar cabo. Desafios hoje que a nossa igreja, inclusive, está passando. Humanamente, a gente não consegue ver. Desafios esses hoje, que talvez você esteja passando. Eu quero pregar para mim hoje. Eu fiz essa mensagem e falei assim: caramba, essa é sua, Everton. Pai, eu estou matando no peito. E talvez essa mensagem seja a voz do Senhor para você em alguma coisa que você está pensando. Mas Josué nos ensina a vencer desafios humanamente impossíveis de serem vencidos. E se nós queremos vencer os desafios que temos pela frente e não temos humanamente condição para vencer, a primeira coisa que Josué destaca é que nós precisamos entender que o deserto não é o seu lugar, nós precisamos avançar pela fé. Pois é isso que o texto fala. O deserto é estéril, mas o deserto não é o nosso paradeiro. Como já falei hoje, 2 milhões de judeus saíram do Egito e só 2 acessaram a terra prometida. A forma de avançarmos é olhar para a promessa e nunca para lutas a ponto de que elas nos paralisem. E aqui um princípio é importante ser destacado. Quem não crê na promessa de Deus se paralisa, se estaciona, morre no deserto. A vitória é para os que crerem. E creem não nas impossibilidades humanas, mas na grandeza do nosso Deus. De acordo com o capítulo 3, versículo 15, o Jordão estava transbordando de todos os lados. Era um rio grande, não dava para passar a nado, e eles não tinham barco. E talvez o grande aspecto da igreja do Senhor é esse. A pergunta é sempre a mesma: como é que nós vamos avançar? Como é que nós vamos conquistar? Como é que nós vamos empreender? Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem pessoal. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês importante. Eu preciso que a gente entenda isso de uma vez por todas. O capital da igreja é fé. O justo vive pela fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se esperam. A fé gera dependência. A fé faz com que a gente fale: realmente, é Deus quem faz.
O capital da igreja é fé. Nós precisamos entender que acreditar nas promessas de Deus é crer que Deus também tem sonhos. E Ele procura pessoas para ver os sonhos dEle, não os nossos sonhos. Avançar em direção ao Jordão, sabendo que Ele vai sustentar e abrir o rio e nos fazer vencedores. Eu estava assistindo essa semana um podcast do Douglas Gonçalves com uma missionária chamada Ariadna. E ela contou a história de um missionário que foi direcionado pelo Senhor para fazer missões num lugar que era do evangelho perseguido, ou seja, num lugar que as pessoas morrem por pregar o evangelho. Ela não deu o nome da pessoa, ela fez um codinome de Pedro. O nome dessa pessoa é Pedro, mas a gente não sabe qual é o nome dela. E ela falou que foi até esse lugar para conversar com Pedro. E o Pedro, conversando com ela, chegou para ela e falou assim: geralmente a gente vai para Deus e diz, Deus realiza os nossos sonhos. Mas Deus veio para mim e me pediu para realizar os sonhos dele. Porque Deus tem sonhos também. E eu resolvi colocar esses sonhos em prática. Deus me pediu para realizar esses sonhos. Ele estava numa região, e ele está até hoje, está em curso essa missão ainda. Ele, a esposa e 4 filhos. Hoje 3 já casaram. Tem um filho ainda com eles. Nessa igreja perseguida, num lugar extremamente necessitado, a missão dá para eles, por mês, $150. Agora você imagina, ele, a esposa e 4 filhos. Antes, ele, a esposa e 4 filhos. A rotina deles é $70 para o aluguel do lugar onde eles vão começar o negócio, $50 para eles alugarem a casa para eles e $30 para eles passarem o mês. Ele, a esposa e 4 filhos. Foi assim que eles começaram. Dava o dinheiro? Perguntou a Ariadna. Ele falou, não, só dava a primeira semana para a gente comer. E aí, a partir daí? A partir daí, Deus nunca deixou faltar. Sempre sustentou. Eu tenho vergonha desses negócios. Você não tem, não? Eu me sinto um lixo como crente. Quando escuto as histórias dessas assim, meu irmão. Caramba, meu irmão. Eu fico impressionado. É gente que fala assim, Deus tem um sonho, sabe? E eu vou atrás. Olha a história desse cara, gente. Olha a história dessa família. Aí a Ariadna perguntou para ele, mas qual foi o sonho que Deus colocou no coração de você? Aí ele começou a contar esse panorama. Que Deus chegou para mim e falou assim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Qual é o sonho? Deus perguntou para ele, você está disposto a ficar nesse lugar durante 40 anos? Ele tinha proposta de ir para outros lugares, de acordo com a missionária, e de ser pastor em outro lugar. Você está disposto a ficar aqui com a sua família durante 40 anos, passando por o que você está passando? Ele falou assim, eu estou disposto, Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? E ele falou, eu quero que você primeiro abra uma casa de oração para que o meu nome possa ser glorificado e adorado e exaltado, mas eu tenho que te pedir algo. Deus falou para ele, você precisa dar um passo de fé. Tudo começa, o evangelho só se faz com passos de fé, gente. E ele falou, o que configuraria um passo de fé para mim? E Deus segredou no coração dele, o que você tem para dar? Sempre é a mesma pergunta. Sempre é a mesma pergunta. E ele lembrou, o que eu tenho de dar para passo de fé? A única coisa que eu tenho na minha vida é um carro velho. Aí ele colocou no classificados daquela região, dizendo assim, troca-se um carro por um imóvel. Já arrojado o negócio. Apareceu um cara. Ele foi lá para ver o imóvel. Chegou lá, o imóvel caindo aos pedaços. Deus falou, é aqui. Aí o cara chegou e falou assim, eu quero a casa. O homem falou para ele, que ele estava negociando, custa $10 mil. Daí ele falou assim, começou a negociar com o cara, chegou em 8.300. Ele falou, beleza. Agora vamos ver teu veículo que eu quero anunciar. Daí o cara falou assim, ó, eu quero ver teu veículo. O cara chegou e falou assim, o missionário falou assim, o Pedro falou assim, ó, o meu veículo custa $5 mil. Ele falou, $5 mil? Esse carro velho? De jeito nenhum. No máximo que eu dou, chegaram lá na conclusão que davam 3.500. Faltava quanto? De 8.300 para 3.500? Faz aí. 4.800, não é isso? Tô certo? 4.800. O cara pegou a chave e falou assim, ó, o carro é seu. Me dá 3 dias, que eu vou voltar com o resto do dinheiro. Se eu não voltar, o carro é seu, pode ficar com o carro. Foi embora. Chegou em casa e falou assim, Mo, consegui um lugar. Sério? Meu Deus do céu, como que foi? Ele falou, só falta pagar, agora nós vamos morar. Aí eles começaram a orar, meu irmão. Primeiro dia, nada.
Jejum e oração, meu irmão. Joelho no chão, boca no pó. Segundo dia, nada. Meu irmão, o cara ligando, e aí, já tem um dia? Ele falou, fica tranquilo, vai chegar na tua mão. Terceiro dia, meu irmão, ligou o cara do banco, falando assim, senhor Pedro? Ele falou, sou eu. Ele falou assim, olha, tem um depósito aqui pro senhor, e disse a quantia, e falou assim, falou pro cara, o Pedro falou assim, mas quem depositou? Ele falou, é um depósito anônimo. Mas ele falou que era isso. A quantia, ele pagou o negócio, fez o trâmite da documentação, ainda sobrou $50 para eles almoçarem. Só que o negócio não termina aí. Esse foi o começo. Passo de fé. Deus tem sonho, gente. Esse é o princípio que eu estou trabalhando aqui. Deus tem sonhos. Não é o seu sonho, é o sonho de Deus, é diferente. Deus tem sonhos. Ele procura na terra quem quer fazer parte. Só que o capital nosso se chama fé. Nunca vai caber na calculadora, gente. Nunca vai caber nas nossas possibilidades, senão a gente faria sem Deus. Precisa ser por Deus. E essa casa se transformou num lugar onde os primeiros cristãos da região se reuniram. E eles ganharam os primeiros para Jesus. E está lá até hoje. Mas ele ainda não tinha falado do sonho. Esse foi o primeiro passo. O sonho de Deus para aquele moço era, quando ele perguntou, você está disposto a dar 40 anos? Deus falou para ele, agora, os seus 40 anos, você vai, ao redor daquela região tinham 200 vilas, que nunca tinham ouvido falar de Jesus, tem até hoje, nunca ouviram falar do nome de Jesus. Deus falou, eu quero que nessas 200 vilas, o nome do meu filho seja conhecido, e tenha um ponto de adoração ao meu nome, em cada vila dessa. Você tem 40 anos para isso. Aí ele começou o quê? Fazer o que a gente faz. O evangelho é fazer discípulos. Cuidar das pessoas. Levantou 25 obreiros. 25, gente. Hoje já enviou 20. Em 20 dessas vilas já tem hoje um pastor. Um líder. Alguém cuidando desse povo. Esse é um líder, são líderes autóctones. Ou seja, do povo ali. E o missionário disse para essa missionária, né, o Pedro disse para essa missionária, falando assim, eu tive muito medo, porque é uma região de perseguição. O nosso nome está em risco. Já me falaram, eu contei no primeiro culto desse negócio, já me falaram outras coisas ali fora. Gente, a gente precisa orar pelo Pedro. A nossa vida está em risco em relação a isso, mas ele falou para a missionária aquilo que marcou meu coração. Mas Deus tem um sonho e ele me pediu para trabalhar com ele. Eu não vou arredar pé. Até que ele foi diagnosticado recentemente com tuberculose. E uma tuberculose terminal. Já estava com o pulmão direito todo tomado, o esquerdo começando a tomar. Foi para o médico falou assim, nós não temos jeito para isso. Não sei se eles têm recurso onde eles estão, né? Nós não temos jeito. Não tem o que fazer. Nós temos apenas um medicamento com baixa chance de dar certo. E se der certo, você vai precisar de 1 ano e meio aqui comigo, para quem sabe depois sair daqui. Agora você imagina, para quem sabe preservar a sua vida. Daí agora você imagina a cabeça do cara, Deus falou com ele o quê? 40 anos. Deus falou com ele 200 vilas. O que fazer com isso? Como fazer? O que ele fez? Ele pediu algo para o Senhor, ele se ajoelhou e falou assim, Deus, por favor, só me mostra onde eu errei na minha percepção em relação ao que você falou. Que eu posso ter errado, porque eu preciso ensinar as próximas gerações. Deus ficou em silêncio. E depois de ficar em silêncio, no dia seguinte ele falou assim, bom, se você está em silêncio, então eu peço algo para você. Que você me tire daqui, para que eu possa pregar para os meus discípulos na Páscoa, para enviar eles para a missão. No dia seguinte ele chegou para os médicos e falou assim, eu quero que repita os exames. Os médicos, ele falou, eu pago. Tu vê, o cara ganhava $30 para comer. Eu pago. Não, como é o seu estágio, é um estágio terminal, a gente vai dar conta nisso e tal, não se preocupe. Fizeram os exames. Depois que fizeram os exames, a equipe médica começou a cochichar uma com a outra, ele falou, pô, o negócio deve ter piorado. Juntaram, trouxeram o exame anterior e falou assim, aqui está o seu pulmão esquerdo direito totalmente tomado, o esquerdo já comprometido. E olha a próxima exame aqui. Daí mostrou, tinha um buraco no pulmão assim, ó. Um buraco. Ele falou, alguém arrancou a tuberculose daqui. O médico falou, e o pulmão, eu não sou da área, mas Henrique, o pulmão regenera, não regenera?
Regenera. E o pulmão já, mais ou menos, né? De vez em quando. E o pulmão já está regenerando. Você já está voltando a ter total saúde. Aí ele fala, daí ele fala assim, glória a Deus, glória a Deus. Doutor, então você vai me dar alta, porque eu tenho que pregar para o meu povo. Aí o médico deu alta, ele chegou em casa e falou, amor, cheguei. A esposa falou, não quis receber ele não. Você vai passar tuberculose para a gente. Ele falou, eu sei porque você está aqui, porque você quer pregar na Páscoa. Ele falou, não, eu estou curado. Eu estou curado. E ele mostrou, e ele pôde pregar para o povo. E na Páscoa todo mundo foi enviado para a missão. Gente, Deus disse para aquele homem algo. Eu não quero que você duvide do meu poder de alcançar esses vilarejos. A sua vida está nas minhas mãos e eu vou fazer através de você. Só avance em fé, não tenha medo, avance em fé. Ah, meu querido, se a gente depender apenas dos nossos recursos, se a gente apenas depender das nossas condições, das nossas vãs convicções, daquilo que apenas o homem pode fazer, então nós vamos continuar no deserto, limitado às nossas possibilidades pequenas. Mas se você crê que Deus está na frente, que é Deus quem está mandando, e que Deus, quando manda, Ele dá recursos, Ele dá ordem para as coisas se cumprirem, então a igreja vai avançar, a igreja vai avançar e conquistar a terra. Em segundo lugar, se queremos vencer os desafios impossíveis, nós precisamos entender que a vitória vem de Deus, mas nós somos apenas as pessoas que precisam botar o pé no Jordão. O que eu quero dizer com isso? É que a vitória vem de Deus, mas os agentes somos nós. O milagre é o Senhor quem faz, mas quem caminha em direção à ação do milagre para que Deus possa fazer somos nós. O pé somos nós que botamos. Quando Josué entrou na terra prometida, ele tinha um monte de cidades para conquistar. Moisés foi um grande político, porque foi formado dessa forma. Josué foi um grande guerreiro, porque foi formado no deserto. Então preste atenção nisso. Aqui um grande parêntese. A sua expertise, a sua história, ela vai contribuir para uma situação, para um povo. O que Deus quer só de você é para que você bote o pé no Jordão, independente da situação. Deus vai te usar do jeitinho que você está, do jeitinho que você é. Josué, ele foi conquistar, então ele foi um grande guerreiro. Mas Deus, no verso 2, disse algo para ele. Josué, olha o texto, disponha-te. Mas quando? No mês que vem? Depois que você terminar o seu doutorado? Depois que você terminar o seu mestrado? Depois que você criar o seu filho que está pequeno? Depois que você tiver recurso? Foi isso que o texto falou? Não, o texto falou, dispõe-te agora. Meu querido, minha querida, tem desafios na sua vida que você tem que se levantar e se dispor agora. Você não tem recurso, você não tem habilidades, você não tem as ferramentas, e daí Deus está dizendo, dispõe-te agora. É agora. Quem dá recursos é o Senhor. Quem aponta o caminho é Deus. Quem abre o Jordão é Deus. Quem destrói as cidades fortificadas é Deus. Quem vence os inimigos são Deus. Quem dá a promessa da posse é Deus. Mas a gente precisa botar o pé no Jordão. O tempo é agora. O tempo é agora, a vida não tem ensaio, é agora, a vida não espera o que você tem que fazer, faça hoje, é agora. Todo pastor quer que a igreja cresça, porque o reino de Deus, não é o pastor, todo mundo quer que a igreja cresça, porque o reino de Deus precisa se espalhar, mas querer que uma igreja cresça não é suficiente. Para que a gente experimente um crescimento, nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos trabalhar. Não tem colheita sem semeadura, não tem resultado sem investimento, não tem igreja viva sem o ID, sem amar as pessoas, sem pensar em estratégia em como alcançar as novas pessoas, sem capacitar novos obreiros, sem pensar em como alcançar para além das fronteiras. Essa igreja tem pensado nisso constantemente, gente.
Esse é o meu sono diariamente, a minha oração diariamente. E a gente tem trabalhado duro para isso, buscando Deus com recursos e pensando diariamente em como avançar um pouco mais. Quem vai à frente é Deus, quem faz o milagre é Deus, mas quem sai para botar o pé na água do Jordão e ver o milagre acontecer é o povo de Deus. Nós precisamos desromantizar a vida e o ministério. Presta atenção nisso que eu estou falando. Pois entre a promessa da terra prometida e a terra prometida, existe um Jordão para atravessar. Entre a promessa da terra prometida e a terra prometida, há um Jordão que precisa ser atravessado. É preciso se dispor. É preciso se levantar, é preciso crer que quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la. E se Deus está dizendo, levanta-te, atravessa o Jordão, entra na terra, possua a terra, a gente tem que dizer, eu não tenho ponte, eu não tenho instrumento, eu não tenho embarcação, mas o Senhor mandou, e se o Senhor mandou, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra, então vamos avançar. Poucas vezes eu uso esse púlpito para falar algo em nome de Deus. Sempre quando vou falar algo, eu trago uma base. Eu sou batista e sou crente. Poucas vezes eu faço isso, mas eu faço isso com muito temor agora. E falo algo para vocês, meus irmãos, com muito temor no coração, mas eu estou vendo acontecer. Eu estou olhando de cima, eu vejo e eu peço algo para vocês, gente. Tudo que nós plantarmos agora no reino de Deus tem potencial para triplicar, quadruplicar. Se esperarmos para organizar o que nós temos em pastoreio, para quando entrarmos, nós vamos perder pessoas. Esse é um ano de expansão de liderança da nossa igreja. Deixa eu falar para vocês algo, gente. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim. Tudo que plantarmos agora, nós colheremos de forma exponencial. O que nós precisamos agora, eu posso pedir algo para você? Posso pedir algo para você? Diga sim. Disponha-te. Disponha-te. Nós estamos vendo domingo após domingo o Senhor agregar pessoas, domingo após domingo o Senhor trazer pessoas, domingo após domingo um tititi, Deus fazendo aqui, curando uma família aqui, fazendo aqui. Hoje eu entrei nesse lugar, o pessoal estava ensaiando e eu não sou emocionado para essas coisas, eu sou bem, porque eu sou músico, então o pessoal ensaiando, eu fico olhando e falando, acerta aqui, ajusta aqui, isso está dentro do meu DNA, eu fiz isso, mas cara, eu comecei a chorar. Gente, existe algo que está acontecendo no nosso meio. Vocês não conseguem ver, vocês não conseguem experimentar, vocês não conseguem ver que toda vez que a gente entra aqui, o Senhor faz algo, Ele transforma a vida, Ele muda pessoas, Ele refaz pontes que foram interrompidas, destrói cadeias. Isso tudo está acontecendo no nosso meio. O reino espiritual está literalmente vencendo, o nome de Jesus está sendo glorificado. Gente, isso está acontecendo no nosso meio. É o que o pessoal pentecostal fala, o céu está baixinho, é ou não é? O céu está baixinho. Deixa eu falar um negócio para você. Eu entendi um negócio. Avivamento não é um momento. O momento é manifestação. Avivamento é o processo. A manifestação gera a consequência de um processo. Todo avivamento gera responsabilidade de comunidade. E eles eram um no partir do pão. E eles formavam igreja. E eles tinham tudo em comum. E a partir daí eles respondiam: o que enviarei e quem há de ir por nós. Meu irmão e minha irmã, deixa eu falar para você. Josué era a sombra de um grande líder. Josué tinha medo de tomar as ações. Josué foi quem Deus deu para liderar o povo, mesmo que ele não tivesse pronto, mesmo que ele tivesse grande desafio. Josué foi sendo forjado na luta. Por isso, ele fala para Josué e fala para mim e para você. Eu estou falando para a nossa igreja agora. Disponha-te. Hoje o gargalo do crescimento do evangelho não é a gente dizendo sim para Jesus, é a gente dizendo sim para o chamado. Deus tem um sonho. Você quer colaborar com o sonho de Deus? Você acha de verdade que o que a gente está passando aqui é fruto de carne? Você acha de verdade que o que a gente está passando aqui é fruto de emoção? Você acha de verdade? Sabe o que o Senhor está falando para você hoje? Por favor, posso pedir isso para você?
Posso pedir isso para você? Diga sim a liderar uma célula. Diga sim a discipular pessoas. Eu vou falar isso corriqueiramente a partir de agora. Eu vejo que nos próximos 3 ou 4 meses, se nós não arrumarmos o processo pastoral da nossa igreja, vão entrar pessoas e nós vamos perder um monte, porque nós não temos uma quantidade de pastores para a quantidade de fruto que nós estamos colhendo. Eu posso falar para você, gente, olha só, deixa eu falar para você um negócio. Nós somos desproporcionais em cuidado. Eu peço perdão se você não está sendo cuidado bem no nosso meio. A gente está fazendo o nosso melhor, mas cara, olha para você e fala assim: ô bichinho de Jacó safado, diz sim, pelo amor de Deus. Eu não vou falar, minha mãe falou para eu não falar o que eu falei no primeiro culto. Eu não vou falar. Eu percebo claramente que hoje o nosso gargalo é gente que fala, mata no peito e fala assim: cara, eu quero me deixar ser gastado pelo Evangelho. Eu quero me deixar ser moído pelo Evangelho. Eu tenho 4 meses, gente. O relógio está rolando. Anota, por favor, isso aí. 4 meses. Eu preciso ajustar o processo pastoral da nossa igreja. Nós precisamos de líderes de célula. Nós precisamos de casa sendo aberta. Hoje nós temos 90 e poucas células na nossa igreja. Nós vamos ter 2.000 pessoas esse ano, ou talvez no início do ano que vem. Nós precisamos de no mínimo 250 líderes que disseram: eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero cuidar das pessoas, eu quero dizer sim. Disponha-te! Disponha-te! Não vou enganar você. As dificuldades sempre nós vamos ter. Sempre foi assim, em toda a história. Vou contar a história aqui do maior pregador do século XIX. A gente conhece o Spurgeon, que é o cara fera pra caramba, é o Spurgeon. A gente conhece o Spurgeon que está na frente dos púlpitos. Mas você sabe da história dele? A história do Spurgeon começa com um cara doente. Ele teve gota. Gota é uma doença que te dá muitas dores. Junto com a gota, não sei se você sabe, ele tinha 2 grandes doenças. A primeira era a gota, a segunda era a depressão. Sim, o Spurgeon teve depressão e ele tinha que se separar sazonalmente para ir para o sul da França para se tratar. Ele era da Inglaterra. Aí você fala: depressão é coisa do diabo. É o caramba, cara. Você precisa se cuidar. Você precisa ir num psiquiatra. O Spurgeon fez isso. Ele começou a se tratar, até que ele teve um problema. Agora você imagina, o líder de uma grande igreja, e que coordenou um avivamento do século XIX na Inglaterra e no mundo, era um cara depressivo e sofria de gota. A sua esposa ficou inválida, paraplégica, no nascimento de um dos filhos. Quem eram os líderes? Os líderes eram um homem doente, depressivo, e uma mulher paralítica, cuidando de uma igreja com grandes projetos. Mas a sua esposa não se paralisou ali. O que o Spurgeon fazia, que era pregar, ela fazia livros, e depois de todo domingo, ela espalhava pela Inglaterra inteira. Milhões de pessoas recebiam a mensagem do seu marido. Por que recebeu a mensagem do seu marido? Porque a sua esposa falou: eu não vou vencer a minha doença, a doença não vai me vencer, ela vai ser subjugada para servir ao Senhor. Olha que coisa incrível, gente. Olha que coisa incrível. Você está pensando o quê? Ele já devia estar com 70 anos. Com 20 anos. 20 anos, sabe o que é 20 anos? É o dobro é a metade da minha idade. Eu sei que agora você está assim: uau, não acredito, você tem 40 anos, Zé. Eu sei que você dava menos para mim. Com 20 anos, esse moleque de 20 anos. Sabe esse teu filho de 20 anos que estava cascudo? O Spurgeon. 20 anos de idade. Ele resolveu construir um templo em Londres, porque já tinha um ministério de expressão. Um templo para 5.500 pessoas. O Spurgeon reuniu seus 30 líderes. Ele tinha 30 líderes e falou assim: esse é o sonho que Deus colocou no meu coração. Quem está comigo? Dos 30 líderes ficaram 7. Normal. E com esses 7 líderes, ele construiu um tabernáculo para 5.500 pessoas. E a partir dali, durante 30 anos da vida dele, ele pregou o evangelho para o mundo e para 12.000 pessoas presencialmente. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Olhem para mim. Porque falta de recurso não é impeditivo para a gente se dispor. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque problema de saúde não é impeditivo para a gente se dispor. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque falta de apoio não pode ser impedimento para que a obra de Deus avance.
Você tem ouvido todo domingo, eu falo dos sonhos de Deus para a nossa igreja. Os desafios são imensos. Quanta sede Satanás tem sobre esse projeto aqui. Mas nós estamos dizendo hoje para o reino espiritual: isso não vai nos impedir, não vai nos paralisar. Eu falo isso para todo mundo escutar. Isso é só o começo. Nós só estamos começando. Nós só estamos botando o pé na água. O Jordão vai abrir e nós veremos milagres ainda maiores que Deus fará. Isso é só o começo. Vou falar algo no meu coração. Não, isso Deus fala comigo. Nós seremos o maior implantador de igrejas da história do governador. E não é para glória minha, não tem a ver comigo, não tem a ver com ninguém. Agora mesmo, hoje, 2 obreiros nossos, eu postei ontem na minha rede social, estão lá em Pirassununga, 5 células em Pirassununga, vai surgir uma igreja lá. Já me falaram de algumas conexões que fizeram, já estão voltando de lá aquecidos, gente. Nós vamos botar o pé na água, e Deus vai fazer. Eu tenho essa convicção no meu coração, e é claro, quem faz o milagre é Deus, mas quem marcha em rumo ao Jordão somos nós. Deus dá e a gente conquista, a gente pisa no Jordão, a gente se dispõe. Eu preciso acabar, o tempo é sempre ruim comigo. Mas em terceiro lugar, se queremos vencer os desafios, é preciso viver com o peito cheio de ânimo e coragem. Sabe por quê? Porque tem hora que o recurso falta. Por quê? Porque tem hora que os nossos amigos vão virar as costas para a gente. E acontece, gente. Tem hora que a doença chega. Tem hora que o ciclo da vida muda. E isso é normal. Tem gigantes imensos e a gente se desanima. Mas preste bem atenção no que o texto fala para Josué. Esse cara que está com medo da vida, que é a sombra de Moisés. Versículo 6 ele fala assim: ser forte e corajoso. No versículo 7 ele fala assim: fala para mim e para você, recebe isso. Tão somente seja forte e corajoso. No versículo 9 ele fala: ser forte e corajoso. Por que Deus fala 3 vezes a mesma coisa? Deus não desperdiça palavras. O que Deus está nos ensinando aqui? Deus é contra o desânimo? Simples. Deus é contra o desânimo, irmão. Você conhece gente desanimada? Tudo está ruim, tudo não dá, tudo tem um empecilho. A história é essa. E ela fala, mas olha, a história é marcada de grandes testemunhos, dizendo: se era impossível, foi até alguém ir lá e dizer que não era impossível. Foi lá e fez. Deus quer que um povo que ofereça fé e condições para que um milagre possa acontecer. Deus quer um povo que confie nas suas promessas, na sua palavra. Sem coragem você pode ter a visão, mas não vai sair do lugar. Tem que ter coragem, porque a coragem é o que podemos oferecer humanamente à fé. Quando você crê, você tem coragem. O desânimo impede a gente de conquistar o que Deus nos prometeu. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, porque não ousou crer em Deus e não ousou tomar posse da promessa de Deus. Reclamavam de tudo, reclamavam do maná, reclamavam do frio, reclamavam do calor. Gente, é preciso coragem e é preciso ânimo. Eu sirvo a igreja desde que eu nasci, gente. E eu nunca vi uma igreja avançar porque falou assim: agora nós temos dinheiro em caixa, então nós podemos avançar. Agora nós temos tudo organizado, então nós podemos avançar. Agora nós temos condição física. Não, nunca foi isso. E nunca vi isso acontecer. Repito novamente, o capital da igreja é a fé. A história das igrejas é essa: não tem dinheiro, mas tem fé, mas tem promessa, mas tem coragem. A coisa vai para frente, a coisa acontece. E é assim na sua vida também. É assim no seu negócio, é assim no seu casamento, é assim na sua família. Se você crer em coragem, você vai para frente, e o Senhor te fala isso hoje. Quantas vezes eu subi no meu gabinete, aconteceram coisas incríveis. Eu vou contar uma que eu não posso contar toda. Mas chegou um momento que a arquiteta chegou para a gente e falou assim: ó, pastor, olha só, pastor, tá aqui, ó.
nós já entregamos o imóvel e por causa da legalização, o que fizeram com a gente, entrega esse segundo imóvel, o imóvel que a gente está construindo hoje, entrega, não tem mais condição. Eu falei assim, Cláudia, como é que eu vou fazer isso, Cláudia? Nós já investimos mais de 1 milhão nesse imóvel. Como é que eu vou fazer isso, Cláudia? A gente já entregou um outro imóvel. Ela falou, pastor, não tem nada para fazer mais. Nos colocaram no Arapuca. Deus movimentou tudo até o prefeito do Rio chegar e mandar o cara responsável pela obra vir para a gente. Eu expliquei para o cara chegou para mim e falou assim, ó, cara, mas infelizmente se eu mudar o teu caso, eu tenho que mudar a legislação inteira do Rio de Janeiro. Não tem mais o que fazer. Daí eu virei para ele bem sério e falei assim, depois de 1 hora de conversa, eu falei bem sério para ele, eu falei assim, não é possível que o legalismo vai ganhar o que é certo, a justiça. Você sabe que nós estamos sendo injustiçados. Ele falou assim, pastor, deixa eu ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Deixa eu ver, rapidinho. Gente, nas minhas férias o telefone tocou. Eu saí das férias e vim para cá. Encontraram uma brecha no que estava acontecendo. E o pessoal da administração da prefeitura falou assim, pastor, toma aqui, ó, vocês podem construir. Quantas vezes eu subi no meu gabinete e chorei na presença do Senhor. Chorei, mas eu falava, Senhor, é pelo Senhor, não é por mim. Senhor, só sabe que isso tudo é pelo Senhor. Senhor, isso é muito pouco perto do que o Senhor fez. E nós queremos avançar, Deus. Eu saía dali, meu coração como estava? Meu coração estava leve, apesar do problema não ter acabado. Sabe o que eu estava fazendo? Fazendo como Davi. Quando chegou com o povo em Ziclag, onde estava o povo, e a família toda tinha sido embora pelos inimigos, tinha sido roubado. Davi foi, pediu a estola sacerdotal, e diz o texto bíblico, Davi orou e se animou no Senhor. Eu não sei em quem você tem se animado, eu não sei quais são os seus desafios. Está na hora de você voltar para o seu lugar de ânimo. Deus só tem como fazer algo se você se animar no Senhor. É no Senhor. Volte a se animar nele. De lá nós seremos príncipes que avançaremos. Ah, meu querido, o que mantém o ânimo é se alimentar da promessa de Deus. Ser forte e corajoso, versículo 6. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. É a promessa do Senhor. E o que mantém o ânimo é agir de acordo com a promessa e a palavra de Deus. Somente seja forte, diz o texto, e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. E o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus com a gente. Não fui eu que lhe ordenei, diz o Senhor. Ser forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele é contigo, Ele é o todo-poderoso Deus. É a presença dEle que nos garante força a avançar. Não te mandei eu, diz o Senhor. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor te fala hoje, avance. O Senhor te fala hoje, disponha-te. O Senhor te fala hoje, se reanime em mim. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Você aqui essa manhã que quer começar uma vida nova com Jesus, hoje é o momento de atravessar o seu Jordão, mas sem Ele você não consegue. Você quer começar uma vida nova com Jesus hoje aqui? Ele falou, é contigo que eu quero falar hoje. Você quer entregar a sua vida e começar uma vida nova com Ele? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. E repita essa oração comigo agora. Diga, Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Senhor Jesus, muda a minha história. Eu sou teu, Senhor. Refaz a minha vida, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixa. Você orou comigo? Levanta sua mão lá no alto agora. Se você orou comigo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui começando uma vida nova com Jesus? Mas Deus abençoe, eu estou vendo você lá atrás.
Mais alguém aqui começando uma vida nova com Jesus? Eis aqui o momento aceitável, eis aqui a hora da salvação. Deus abençoe você, eu estou vendo você. Mais alguém aqui começando uma vida nova com Cristo? O Senhor te dá essa oportunidade hoje. Se o teu caso aqui é que você está afastado do Evangelho, mas o Senhor te traz de novo para cá. Você que está afastado do Evangelho, mas está voltando hoje, levanta sua mão lá em cima agora, lá em cima. Deus abençoe você, Deus abençoe você, eu estou vendo. Mas Deus abençoe você, eu estou vendo. Mais alguém aqui dizendo sim para Jesus hoje? Deus abençoe você, eu estou vendo. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, você que tem um Jordão para atravessar, mas que hoje você precisa se dispor e se colocar em direção ao Senhor, para que Ele possa fazer milagres. Mas tudo começa com a disposição sua. Você quer entregar isso para o Senhor agora? Eu falo com a igreja, se esse é seu caso, para entregar e se dispor para passar pelo intransponível com o Senhor. Fique de pé no seu lugar dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Senhor, me levanta, me refaz. Aleluia. Isso. Fique no seu lugar. Se você está falando: Senhor, eu quero me dispor. Senhor Jesus, eu quero atravessar o meu Jordão. Senhor Jesus, toma conta disso para mim. Fique de pé no seu lugar. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Você pode cantar isso? Diga: eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Queria pedir para que toda a igreja fique de pé nesse momento. Nós vamos orar por esse povo que disse sim para o Evangelho, e esse povo que diz que precisa da ação do Senhor para passar por algo muito difícil. Você pode estender sua mão para alguém de forma profética, simbólica, dizendo: nós estamos contigo. Senhor Jesus, nós dedicamos esse povo que disse sim para o Evangelho hoje aqui. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a dar consolidação para o Teu povo. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a gerar raiz para o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, Senhor, a ser a expressão de quem Tu és para eles. Também te peço pela vida da nossa igreja, Senhor, por todos aqueles que disseram, que ficaram de pé e disseram: Senhor, eu preciso de passar por algo intransponível, mas eu preciso da Sua ação. Nós te pedimos, Senhor, carrega esse povo no colo, dê coragem para esse povo, Senhor, para avançar e botar o seu pé no Jordão. Mas faça o milagre que não cabe a eles, não cabe a nós. Eu te peço agora pela sua igreja, nós representados, Senhor, nós precisamos, Senhor, precisamos da Tua atuação, Senhor. Nós estamos marchando em direção ao Jordão. Nós colocamos os levitas na frente, como diz a Tua palavra, a arca da aliança na frente, representando a Sua presença. E nós vamos botar o pé no Jordão. Nós vamos esperar o tempo que for, para que o Jordão seque. Mas nós já tomamos posse da nossa vitória. Passaremos a seco e glorificaremos o Teu nome, pela conquista da nossa terra, pela conquista da terra prometida. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nos abençoe com a Tua presença e com a Sua ação. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos dizer, vamos sair daqui cantando: nós construímos a nossa vida em Ti. Vamos cantar. E eu vou